Olá, uma ótima tarde a você. Começamos mais uma edição do Agricultura BR, uma edição que traz informações a respeito do mercado agrícola, daquilo que vai acontecendo e que influencia diretamente com o seu negócio. E olha, começamos a edição de hoje falando a respeito do feijão. E a cultura do feijão tem passado por algumas mudanças importantes nesta campanha. Ela passa pelas perdas de produtividade, consequentemente na expectativa de produção em importantes estados produtores, como o Paraná. Paraná, por conta da seca, que atingiu as áreas de produção de soja, atingiu demais culturas também, como a do feijão. Um outro fator importante é a redução de área destinada. Com isso, há uma situação de elevação nos valores do feijão e a saca já chega a R$ 330 o valor de cada uma delas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, Pulga que está em São Paulo, fala ao vivo. Pulga, o feijão é uma cultura importante. Há uns 2 anos nós tivemos uma crise climática que fez com que tivéssemos uma produção menor, feijão disparando no mercado atacadista e varejista também, e a redução de consumo. Não parece que caminha para um cenário como esse, mas a produção de feijão no Brasil é muito alinhada com o consumo, né? Nós já temos uma situação de perda no Paraná e isso traz preocupações. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre, Fabiano, é que o atual aumento de preços, ele não é especulativo não, viu? Como você falou, colheita de volume menor, preço do feijão disparando, ou seja, nós teremos aí uma possibilidade, já se opera, e você falou bem agora, na faixa de R$ 330 a saca do feijão, mas há possibilidade de chegar até R$ 400 a saca, segundo Marcelo Lilders. Ele é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão. Bom, resumindo, é um ano atípico e feliz, lógico, para os produtores de feijão. Quem conseguiu produzir, depois de um ano difícil, marcado por preços baixos como o ano passado, terá feijão agora em alta, já de 60% desde o final de dezembro para cá. E nesta semana, lembrando, chegou a R$ 330 a saca de 60 quilos. Só para ter uma ideia, nos últimos 7 dias o feijão subiu 30%. O assunto foi destaque hoje na edição do Jornal Valor Econômico. Aliás, ontem à tarde, uma reportagem de Fernanda Pressinot já destacava esse assunto. O que ocorre é o seguinte, segundo Marcelo Lilders, a quebra média da primeira safra de 2018 e 2019 foi de 30%. Mas há regiões importantes, como você citou agora o Paraná, e também Minas Gerais, que são os principais estados produtores nesse período, chegou a 50%. Então, em algumas regiões, a produção do feijão caiu e caiu muito, como lembrava o Marcelo Lilders. Vou repetir, presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, né? Bom, o consumidor vai sentir os efeitos desses preços mais altos apenas agora em fevereiro, né? Na volta às aulas. Sem possibilidade de importar feijão carioca, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem consumo acentuado de feijão carioca. Na verdade, é o mais consumido no Brasil. A indústria que trabalha com embalagem, embalamento, distribuição de feijão e o varejo costumam repassar imediatamente essas valorizações que ocorrem no campo. Por isso, o consumidor vai sentir no bolso já já. Agora, o feijão carioca tem um peso importante na economia porque ele representa mais de 4,5% no grupo de alimentos que formam o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, por onde se mede a inflação do país, né? E tem peso de 0,14% se levado em conta o indicador de inflação como um todo. Somente em dezembro, último dado disponível, o produto, o feijão, subiu quase 13% em relação a novembro. No ano passado, a alta foi de 4,55%. Então, nós tivemos aí uma alta acentuada também, alta acentuada na inflação em função de feijão, já que ele pesa no índice de preço ao consumidor amplo. Bom, resumindo, o que está ocorrendo? Somadas as 3 safras da temporada, agora a produção da variedade deverá chegar a 1.800.000 toneladas, ainda segundo a Conab, né? É exatamente a estimativa para o consumo interno, né? Agora, mesmo que o consumidor queira comprar outro tipo de feijão, e isso é destaque também no Jornal Valor Econômico, a oferta não é abundante. Portanto, feijão preto, outras qualidades de feijão, também não há grande quantidade disponível, não. Isso porque a quebra do feijão preto, as outras variedades até são muito menores, né? Também é estimada em 20%. Portanto, consumo de feijão deve cair
e passa a ser agora um produto sofisticado, né, Fabiano? Aquele arroz com feijão de todo dia já está ficando, vamos dizer assim, uma alimentação muito mais cara. Daqui a pouco vai se equivaler aí à proteína animal, né, que é carne, que é muito cara. Resumindo, será um ano difícil bom para quem conseguiu produzir feijão, mas muito difícil para o consumidor, os preços disparam. E mais, vou repetir, a saca poderá bater ainda R$ 400, como foi observado lá atrás, em 2016. É a estimativa do Marcelo Líderes, né, diante desse quadro de escassez de oferta de produto. Segundo ele, a atual valorização é expressiva, pode causar problemas, já dificulta a programação dos próximos plantios, estimula a entrada de atravessadores e, lógico, vai afastando o consumidor. Preço alto, consumidor deve fugir para outros produtos em detrimento do feijão. Fabiano, o preço do feijão disparou mesmo. É com você. Tá certo. Walter Pulga, a gente já volta a falar aqui. E a questão da produção de feijão, relação de oferta e demanda, de acordo com o levantamento da Conab apresentado no último dia 12, o Brasil tem uma estimativa de produção de feijão na ordem de 3 milhões e 100 mil toneladas, enquanto que o seu consumo chega próximo a 3 milhões e 200 mil. O Brasil, para equilibrar, precisa dos estoques de passagem e também alguma importação, falando do feijão em linha geral. Agora eu falo um pouco a respeito de dólar, isso porque a moeda norte-americana vem com movimento de recuo. Esse recuo já estava sendo presente durante essa semana e há pouco o dólar voltava a cair. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana em operação neste momento. Dólar vem com queda de 0,23%, negociada a R$ 3,71 para a venda. Dólar comercial segue caindo. Essa queda do dólar, daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito disso, porque o dólar cai no Brasil, tem recuo também para a soja em Chicago e mesmo com os prêmios pagos, uma ligeira melhora nos prêmios pagos para a soja, isso não tem melhorado muito a situação. Mas o dólar vem com uma inclinação de queda, principalmente por conta das expectativas em relação às decisões do Banco norte-americano. O Banco Central norte-americano tem decisões importantes que é relacionado à taxa de juros, enquanto que isso não acontece, nós temos aí essa movimentação. Pulga, está aqui comigo ainda. Pulga, com essa movimentação de recuo para a moeda norte-americana no Brasil, eu tenho a tendência a acreditar que a maior parte dos investidores estão apostando que a taxa de juros nos Estados Unidos não sobem. É esse o pensamento? A ideia é essa, né? Já houve uma redução, né, Fabiano? O aumento será este ano, né? A revisão da taxa de juros ocorrerá em 2 oportunidades já anunciado no ano passado. Ou seja, eram 3, 4 em algumas circunstâncias, anos passados, cai para 2 agora. Tudo isso também depende, viu, Fabiano, do que você tem destacado aqui no programa e nós temos comentado, que é a reunião que começa hoje entre representantes da China e dos Estados Unidos. O mercado olha para a economia americana esperando alguma saída em breve para essa guerra comercial que mudou o panorama mundial dos negócios, né? Os dois lados se reúnem para negociação, é uma negociação de alto nível, né, que os presidentes Donald Trump e da China, Xi Jinping, acertaram na Argentina no final de novembro. Bom, pessoas familiarizadas com as discussões, especialistas de comércio, dizem o seguinte: até agora não há indicação de que as autoridades chinesas estão dispostas a tratar das principais exigências feitas pelos Estados Unidos de proteção aos direitos de propriedade intelectual e acabar com essa política de Washington de forçar empresas dos Estados Unidos a transferir tecnologia para companhias chinesas. Bom, essas reclamações americanas parece que não foram bem encaminhadas ainda. É o ponto nevrálgico das discussões entre os dois países, né? Aliás, o presidente Donald Trump deu prazo até março, caso contrário, vai elevar tarifas de outros produtos chineses. E o que acontece com o dólar diante disso? De olho no que ocorre lá fora e de olho também na atuação do Banco Central aqui, o dólar tende a uma baixa, né? Meu diretor de TV lembrava agora na faixa de R$ 3,71, o dólar caía levemente frente ao real nesta quarta-feira, já desde o início desta manhã, né? Por volta de 10h30, para se ter uma ideia, o dólar já recuava 0,11%, na faixa de 13,71, mais 83, fechou ontem com uma queda de 1,14%, na faixa de 13,72, recuava mais logo na abertura dos negócios e a perspectiva é de que nós tenhamos mesmo aí continuidade de baixa para o dólar. Mas nada que mude muito o que nós temos visto, viu, Fabiano? Talvez o Banco Central tenha tomado essa decisão de
ir ao mercado com um leilão de linha, oferecer até 3 bilhões de dólares, o objetivo, na verdade, é rolar aí todos aquela swap cambial, né, que é um documento, um papel, né? O swap é um papel que você coloca no mercado já com compromisso de recompra, né? Bom, vai fazer hoje outro leilão com oferta de 3 bilhões de dólares, ou seja, o Banco Central tomou essa decisão por achar que o mercado necessita desse apoio. Ele está, teoricamente, cobrindo alguma falta de liquidez, disse um corretor ouvido pela agência de notícias Reuters. Expectativa? O dólar deve parar na faixa de 13,70 a continuar nesse ritmo nesta semana. Quinta-feira teremos aí uma nova operação do Banco Central, isso contém a alta do dólar. Sexta-feira nós veremos provavelmente o resultado de um dólar na faixa de 13,70. Isso a julgar pelo que temos hoje. Agora, se até lá fatos novos ocorrerem, podemos ter alguma mudança nisso. Agora, eu gostaria de destacar, antes de encerrar, viu, Fabiano, que as ações da Vale estão recuperando valor, viu? A Vale, que empresa que teve uma forte baixa depois do acidente em Brumadinho e que na segunda-feira perdeu quase 25% no valor das ações, ou seja, a empresa perdeu 72 bilhões de valor, ocorre que ela tem uma recuperação. Ontem uma recuperação de 2%, hoje uma recuperação de 7% na Bolsa, depois que a empresa anunciou um corte na produção e a desativação de barragens perigosas que está sob sua guarda, né? Bom, há informações de mercado que, na verdade, os preços das ações, dos papéis da Vale caíram tanto que atraiu compradores do exterior. Por isso, há uma movimentação ontem e hoje em compra de papéis da Vale que estariam muito baratos, né? Esse é o comentário no mercado. De qualquer maneira, é natural. Depois de toda a grande baixa, nós temos alguma recuperação. E isso traz aí uma perspectiva de um Ibovespa retornando aí à faixa de 96, 97, podendo de novo rumar aos 100 mil pontos, como se esperava desde o início deste ano, desde os primeiros dias do mês de janeiro. Então, é esperar para conferir, Fabiano. Ainda um mercado incerto procura um caminho, eu falo do mercado acionário, com o baque sofrido pela Bolsa em função da queda das ações da Vale, e o dólar tende aí uma leve baixa, enquanto aguardamos o resultado dessas negociações nos Estados Unidos e, lógico, o resultado, o efeito dessas ações do Banco Central do Brasil, lançando dólares no mercado através de swap cambial tradicional. De olho na informação, porque o que ocorre lá fora, ocorre aqui, vai interferir no seu negócio. Você que está no agronegócio, Fabiano, sempre é importante ressaltar, né? Preço do dólar, custo do petróleo, esse sobe e desce, vai mudar a vida do produtor. Portanto, de olho nessa informação para planejar melhor o seu negócio. Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação. Ia perguntar exatamente para o Pulga a respeito das ações da Vale. Vão subindo, tem mais 7% de alta agora, porque daqui a pouco eu vou receber o consultor de agronegócios do SBA, o João Pedro Couto Dias. Nós vamos falar a respeito dessa questão de Brumadinho, desse fator, essa tragédia que aconteceu por lá, mas principalmente sobre a importância da mineração no Brasil e até para ter um entendimento melhor a respeito, porque já tem muita gente acreditando que mineração é algo nocivo. Na verdade, tem alguns elementos que podem melhorar bastante esse processo e fazer com segurança no país. Vamos falar agora a respeito de uma busca de alternativas por resultados no Rio Grande do Sul para melhorar a rentabilidade do produtor rural, sojicultor. O que tem acontecido por lá? Olha só, se no Centro-Oeste e outros estados fora da região existe o cultivo da soja e do milho em segunda safra, no Rio Grande do Sul tem se buscado agora uma produção de soja safrinha. Soja safrinha tem aquele problema, né? Você pode começar a estanciar dentro das suas áreas de produção nematóides, ferrugem e assim por diante. Nós vamos agora conferir na reportagem de Annelise Nicolodi como é que esse processo está acontecendo no estado. Assim que a colheita do milho avança no Rio Grande do Sul, as plantadeiras iniciam o plantio de uma segunda safra de soja. A chamada safrinha está concentrada na região noroeste do Rio Grande do Sul, porque o clima local, com temperaturas médias mais elevadas, permite o plantio do milho de variedade precoce mais cedo e a colheita ainda em janeiro, quando é possível fazer o plantio da soja. Segundo a Emater Regional, que atende 44 municípios, a área destinada com soja segunda safra
deve ficar próxima de 20 mil hectares nessa região. A precocidade do milho, né, a variedade que garante que a gente consiga colher agora em janeiro, fim de janeiro, e o material genético do soja, né, que é uma mais precoce, que garante a colheita até em maio. De um lado, o vai e vem da colheitadeira, do outro, o da plantadeira. Quase que numa sintonia perfeita, os produtores gaúchos mostram eficiência na produção de grãos. Com a ajuda da pesquisa e da tecnologia, a safrinha de soja tem mostrado bons resultados. Quem está fazendo a safrinha de soja diz que é possível colher de 70% a 80% da produtividade do ciclo normal. O produtor de Cruz Alta, Diego Bronzatti, está otimista. A expectativa é a colheita de uns 40 sacas, né? Enquanto na normal 70, né? Mas nos 40 já está excelente. Vale a pena? Vale a pena. A segunda safra de soja está fora do período previsto do zoneamento agroclimático, que termina no fim de dezembro no Rio Grande do Sul, e não pode ser beneficiada com financiamentos públicos ou seguro agrícola. Mas isso não desestimula o produtor, mais interessado no preço do produto, e que nesta época começa a se capitalizar com a venda do milho. Tá aí a safrinha de soja, aí, ela vindo posterior, né, ao cultivo de milho no estado do Rio Grande do Sul, ao contrário do que acontecia, né, antigamente no centro-oeste brasileiro, quando você tinha até 3 safras, né? Você tinha a soja, depois uma outra safra de soja, para depois vir o milho. Você confere conosco agora cotações de mercado. E por aqui o Agricultura BR segue. Você vai acompanhar agora uma das tecnologias que foram apresentadas durante o Showtech há pouco mais de uma semana no interior de Mato Grosso do Sul. Você vai conhecer agora o trabalho que é feito pela Fundação MS na questão de sementes de soja. Olá, eu sou André Ricardo Bezerra, pesquisador de fitotecnia da soja da Fundação MS. Nós estamos aqui no Guia Prático para Altas Produtividades, no Showtech 2019 em Maracaju. Eu queria mostrar para vocês aqui uma demonstração que nós estamos fazendo da semeadura de soja com 2 tamanhos de semente, né? Aqui nós temos uma parcela com peneira 6.5, a gente pode observar o desenvolvimento das plantas no pleno florescimento, e na sequência nós temos uma parcela onde nós temos a soja plantada com semente de peneira de 5,5 milímetros. A princípio a 5,5 ela está mais vigorosa, né? A semente tinha mais vigor, proporcionou um maior desenvolvimento das plantas, as plantas já estão fechando linha, estão no mesmo estágio. E na sequência nós temos também esses mesmos tratamentos plantados um pouquinho mais cedo, né? Mostrando como que fica a cultura no final. Então nós temos a peneira 5,5, né? Produzindo aí 1.674 vagens por metro quadrado, e nós temos aqui a peneira 6.5, né, produzindo 1.892 vagens por metro quadrado. Aparentemente as plantas oriundas de semente 5.5 são a de maior vigor, estão com maior porte, né, maior altura, porém o que marca para a gente é que com a peneira 6.5 nós chegamos a um número maior de vagens por metro quadrado, que é um importante componente de produção para a cultura da soja. Tá aí tecnologia que foi apresentada durante o Showtech, mostra o experimento e os resultados que ocorreram durante essa grande feira que abre o circuito dos grandes eventos agrícolas do país. Por aqui nós vamos trazer agora destaques para a previsão do tempo e vamos falar um pouco a respeito de como que está a previsão para as áreas de produção em todo o Brasil. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende, que está aqui conosco. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda.
Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o mês de fevereiro já estamos nos encaminhando então para o finalzinho de janeiro e o que promete ser é de mudança em relação às condições climáticas já no comecinho do próximo mês, fevereiro. Tivemos um mês de janeiro com bastante regularidade nas chuvas na maior parte da região central brasileira, áreas produtoras, as frentes frias ficaram mais presas ao sul do país, por isso o calorão também aumentou muito em toda a parte central brasileira. Agora, ao longo dos próximos dias, ainda tem previsão de chuva um pouco mais concentrada em áreas mais ao sul do país e também áreas mais ao norte. Isso final de fevereiro, comecinho do mês, final de janeiro e comecinho do mês de fevereiro. Na região central brasileira ainda notamos períodos de tempo mais seco, algumas áreas produtoras de Minas Gerais, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul ainda deve garantir falta de chuva nesses próximos dias. O cenário muda mesmo a partir do dia 4 de fevereiro. Entre os dias 5 e 9 de fevereiro tem previsão de chuva se espalhando então por todo o país e aí já então na primeira semana do mês de fevereiro a expectativa é de chuva abrangente por grande parte das áreas produtoras. Tendência de chuva ficando um pouco mais expressiva, ainda que de forma mais gradual, entre sudeste e centro-oeste. Vamos ter um novo corredor de umidade que se forma na parte central brasileira e aí acaba garantindo chuva mais persistente com volumes de água expressivos, variando de 30 a 50 milímetros. Conforme temos áreas de instabilidades ganhando força na parte central brasileira, gradualmente a chuva diminui no extremo sul do país e também nas áreas do extremo norte do Brasil. Agora, no decorrer do terceiro e último período, entre os dias 10 e 14 de fevereiro, o corredor de umidade ainda vai seguir atuando na parte central, entre o Acre até a região sudeste. É por isso que as áreas que mais devem receber chuvas persistentes e também duradouras são áreas produtoras do sudeste e região centro-oeste também. A chuva vai seguir ainda bastante regular em áreas da região sul e extremo norte do Brasil. Então, a primeira quinzena já do mês de fevereiro já promete ser de chuva se espalhando por grande parte das áreas produtoras e voltando a atuar em algumas áreas produtoras do sudeste e centro-oeste, onde o mês de janeiro foi marcado por bastante regularidade nas chuvas e até chuva abaixo da média no decorrer do comecinho de 2019. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, então, Juliana, trazendo as informações da previsão do tempo. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque os negócios com soja em Chicago, que durante essa semana tem acumulado algumas perdas, há pouco vinha com ligeira alta. É importante lembrar que nós tivemos, começou nesta última quarta-feira, segue durante o dia de hoje, principalmente o dia de hoje, uma reunião importante nos Estados Unidos entre norte-americanos e chineses, e eles estão discutindo ou desenhando um acordo para a questão do conflito comercial entre os dois países. De acordo com algumas das principais publicações norte-americanas, como o Washington Post, entre outros, não se tem uma expectativa da apresentação de alguma situação que venha a mostrar uma resolução, mas sim de situações que venham a trazer um maior conforto, principalmente no fator dos grãos norte-americanos, da garantia que ele vai ser comprado pelos chineses a partir de agora. É importante lembrar também que aquela janela de vendas norte-americanas ela é sufocada com a colheita no Brasil. Quanto mais o Brasil colhe soja, teoricamente se tem uma atenção maior sobre a soja do Brasil. Há pouco, então, soja de Chicago vinha alta. Vamos saber como é que vem os negócios agora. É o que você acompanha conosco. Temos aqui a posição de março a $9,21 mais 4 por bushel, ganha um pouco mais de 2 centes. Maio, $9,35 mais 4, também vem nesse ritmo de ganho. Julho, $9,48 o bushel. Agosto, $9,53 mais 2 por bushel, ganhando 3 centes de dólar. Olha, temos aqui hoje os negócios com soja em Chicago com algum ganho, recuperando parte das perdas que teve no acumulado da semana. Entretanto, semana é de queda para a soja negociada em Chicago, assim como o dólar comercial. Aqui no Brasil houve até alguma melhoria no prêmio pago, uma ligeira melhoria no prêmio pago nos portos, mas os valores pagos nos portos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, vinha com recuo nesta quinta-feira. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre Dinapec também. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Voltamos já!
E entre os dias 20 e 22 de fevereiro, acontece na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, a Dinapec, um grande evento no qual o Canal do Boi é emissora oficial. E este é o assunto de agora aqui na entrevista do Agricultura BR. E eu já estou agora aqui com a Luciana Beretta, ela que é gerente educacional do Senar de Mato Grosso do Sul e vai falar um pouco a respeito da participação do Senar nessa edição 2019 da Dinapec. O Senar é um parceiro tradicional da Embrapa e sempre traz tecnologia, e é uma tecnologia muito interessante porque ele é envolvido, tem a técnica e vai direto para quem está no campo. Como que vai ser essa participação, Luciana? Boa tarde. Boa tarde. Bem, o Senar vai levar na Dinapec 2 oficinas, entre elas a utilização de drones na agricultura de precisão e a utilização de plantas em vasos. Então, para o público em geral, chama agricultura urbana. Para quem vai visitar a Dinapec, nós temos um público de produtores rurais, de estudantes, esses treinamentos que na área de trabalho eles funcionam muito bem. A quem que o Senar direciona essas oficinas, esses treinamentos? Bem, essas oficinas são direcionadas ao público que vai visitar a Dinapec, tanto produtores rurais, jovens ligados ao agro ou interessados, e ao público em geral realmente que tiver interesse. Porque uma das nossas oficinas, que é a planta em vaso, ela não é direcionada somente para o público rural, é um público mais geral. Então a gente tem 2 oficinas com um enfoque diferente que vai atingir todo o público que estiver lá na Dinapec nesses dias. Acontece todos os dias? Todos os dias. As oficinas vão acontecendo em tempo simultâneo, então não é necessário uma inscrição prévia para elas, eu posso chegar lá no momento do evento e a gente vai montando pequenos grupos e o instrutor vai estar à disposição desse público e vai desenvolvendo a oficina com vários grupos ao mesmo tempo. Tem também a participação dos giros tecnológicos. Como que será essa participação? Bem, a gente vai levar 2 vertentes esse ano no giro tecnológico. Na horticultura, que nós vamos até levar uma tecnologia chamada mulching, que nada mais é do que a aplicação de uma lona plástica em cima dos canteiros. Isso vai substituir, nos casos que forem necessários, a palhada, que em alguns casos é preciso, e nós também vamos levar uma tecnologia referente à silagem na parte de bovinocultura de leite. Esse fator é bem interessante, tem para horticultura, tem para bovinocultura de leite, normalmente para produtores, né, que atuam em propriedades menores, né, essas culturas, e o Senar ele é responsável, às vezes o único responsável por levar esse tipo de informação, isso nos mais variados municípios pelo Brasil, é a única certeza que chega a informação de técnicas. Como é que o Senar tem atuado no Mato Grosso do Sul e também no país para fazer com que o produtor rural ou o trabalhador rural ele tenha melhor desempenho? Luciano? Bem, o Senar está sempre ligado diretamente ao produtor rural, seja ele médio, pequeno ou grande porte. A gente tem um portfólio de mais de 200 cursos, onde vai capacitar o produtor ou seu trabalhador rural e até mesmo para suas famílias. Então, independe da área de atuação, se ele vai ser um agricultor familiar ou uma cultura de maior escala. Nós levamos cursos para essas pessoas, focados realmente no público rural, são todos gratuitos, além de assistência técnica, de oficinas, e daí os workshops e a participação nessas feiras sempre são de suma importância para nós, onde a gente vai colocar realmente o que a gente tem além disso para oferecer. Trabalho muito importante no meio rural do Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, que é o seu estado de atuação, como que foi o último ano, os últimos anos em termos de pessoas que passaram por treinamento, produtores rurais e trabalhadores rurais? Nós temos esse número? A gente tem sim. Nós fechamos já 2018, nós conseguimos levar a todo o estado, então nós atingimos o estado inteiro com mais de 4.000 cursos em 2018. E a nossa meta esse ano é de superar um pouquinho mais, vamos para 5.000, 5.500 cursos em todo o estado.
Tá certo, então, Luciana Beretta. Eu gostaria, então, que você fizesse o convite a quem está nos acompanhando e que pode estar no próximo mês, já está quase lá, entre os dias 20 e 22, no Dinapec, que acontece na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. Então, gostaria de deixar o convite a todos os interessados, sendo eles produtores rurais, sendo eles familiares desses produtores, bem como os jovens, que nós vamos ter também lá no Dinapec, o Encontro do Jovem do Agronegócio, onde vão estar sendo discutidos temas como a sucessão familiar, empreendedorismo, a qualificação desse jovem ligado ao agro. Então, o convite está aberto a todos. Tá certo. Então, Luciana Beretta, obrigado pela participação na Agricultura BR. Muito obrigada. Por aqui nós vamos seguir agora e vamos até o estado do Mato Grosso, porque lá o Fórum Agro emitiu um parecer oficial a respeito da taxação dos produtos do agronegócio. Quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. O Fórum Agro MT reuniu-se com o governo do estado na segunda-feira do dia 14 de janeiro na Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO. O objetivo foi apresentar os impactos que o projeto de lei do novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, causará ao setor produtivo rural. Esta é a segunda reunião das lideranças do agro com o governo. As negociações devem se arrastar pelos próximos dias. Na oportunidade, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, fez uma apresentação com base nos dados dos valores já descontados do produtor rural para o fundo e como pode ficar com a nova proposta do governo. O produtor de soja, por exemplo, que atualmente paga 80 centavos de FETAB por saca, com a nova proposta passaria a pagar 3 vezes mais, ou seja, R$ 2,34 por saca. Os produtores de milho e de cana-de-açúcar, que até então não tinham descontos, pagariam respectivamente 50 centavos por saca e 0,69 centavos a tonelada. No caso do algodão, o setor mais impactado, a cobrança saltaria de 21 centavos para R$ 4,17 por arroba. Em relação ao boi, a contribuição direta ao fundo aumentaria de R$ 41,95 por cabeça para R$ 50,95 por cabeça. Quando comparados aos demais estados do país, os números demonstram que as alíquotas cobradas em Mato Grosso estão bem acima do que é praticado em outras regiões. Para abater o boi, por exemplo, o pecuarista de Mato Grosso paga R$ 41,95 por cabeça, enquanto o Mato Grosso do Sul é cobrado R$ 18,92 a cabeça. Em Goiás, R$ 7,30 por cabeça e R$ 2,42 por cabeça no estado do Pará. Participaram da reunião as lideranças das entidades que compõem o Fórum Agro MT, FAMATO, a ProSoja, AMPA, Acrimate, Acrismate e Aprosmate. Também estavam presentes representantes dos setores de cana-de-açúcar, madeira, etanol de milho, feijão, trigo e irrigantes. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a única União das Indústrias de Cana-de-Açúcar divulgou os dados referentes à moagem da cana na primeira quinzena do mês de janeiro. E esse é o destaque de agora aqui no Agricultura BR. Você confere comigo. Vamos ver os números aqui que a Única traz para a moagem de cana-de-açúcar. É o centro-sul do Brasil. Começo aqui com volume total de etanol comercializado no Centro-Sul em bilhões de litros. Aqui eu sempre trago, a lembrança que aqui está se considerando apenas a primeira quinzena do mês de janeiro, afinal janeiro ainda não encerrou. Veja só, janeiro de 2018 chega a 1 bilhão e 40 milhões de litros, portanto vem com aumento aqui expressivo de 20,78% em relação ao mesmo mês do ano passado, já que a primeira quinzena de janeiro deste ano, a produção ou a comercialização de etanol chega a 1 bilhão 260 milhões de litros, de acordo com os números apresentados
pela Única. Um outro dado importante é a expansão de vendas de etanol hidratado. Isso mexe bastante com o mercado, já que a comercialização teve uma elevação bastante expressiva durante o período considerado pela Única. Pode trazer aqui o volume de etanol hidratado comercializado, dá para ver claramente aqui que é bem mais elevado. Na primeira quinzena de janeiro do último ano, eram 656 milhões 160 mil litros. Janeiro de 2019, primeira quinzena, totaliza 866 milhões 820 mil litros, uma alta de 32,10% de acordo com aquilo que foi apresentado pela Única. Em relação à moagem de cana-de-açúcar, que aqui nós mostramos etanol, porque os números do etanol, todos os tipos de etanóis, mas principalmente hidratado, é muito expressivo. Agora vamos mostrar como é que foi a moagem de cana-de-açúcar nessa primeira quinzena no Centro-Sul do Brasil, uma vez que ela também se eleva. Veja só que a 17-18 veio com 583 milhões e 400 mil toneladas, a moagem na 18-19 ela é mais baixa na previsão final, com 562 milhões 670 mil toneladas, queda de 3,5% sobre o que foi observado na última safra. Essa é uma safra que tem características, como nós sempre dizemos quando falamos a respeito dos dados da cana-de-açúcar ou do setor sucroalcooleiro. É uma safra basicamente alcooleira, os valores de negociação de etanol são muito interessantes, diferente do que vem acontecendo com o mercado de açúcar no âmbito internacional e, consequentemente, brasileiro também. Vamos saber agora como é que vem a previsão do tempo na região centro-sul do Brasil. Há pouco eu destacava a produção de cana-de-açúcar e principalmente de etanol, tanto produção quanto comercialização nessa primeira quinzena de janeiro. Vamos saber como é que fica o clima agora no centro-sul do Brasil. Juliana está aqui comigo de novo. Juliana, como é que fica a previsão? Olha, Fabiano, no centro-sul do país as chuvas vêm ficando um pouco mais irregulares, principalmente se considerarmos as regiões sudeste e também centro-oeste. Apesar de toda essa irregularidade na chuva ao longo das últimas semanas, a situação de umidade do solo segue ainda elevada na maior parte do centro-sul. Alguns pontos, como na faixa oeste do Mato Grosso do Sul, norte mineiro e Espírito Santo, é que a situação ainda segue com um déficit hídrico por conta de falta de chuvas. Para os próximos dias, vamos ter uma frente fria que vai avançar pela costa brasileira, ainda que de forma bastante afastada da costa do país, vai conseguir trazer mais instabilidades para o leste catarinense, leste do Paraná, até a faixa leste do estado de São Paulo. Essa chuva pode vir com força, temporais, tem previsão de bons acumulados que podem até superar os 30 milímetros em toda a faixa leste do estado de São Paulo. Só que como vai ser um sistema que não vai conseguir organizar um corredor de umidade, a situação ainda em áreas mineiras, região centro-oeste, Espírito Santo, ainda vai seguir com predomínio de tempo mais firme, ausência de instabilidades e também predomínio então de sol. Nessas áreas, se acontecer alguma chuva por conta da combinação de calor e umidade, é aquela chuva bem pontual e bastante localizada. Agora, para a próxima semana, a situação já é bem diferente. A partir do dia 5 de fevereiro, já tem previsão da atuação de um novo corredor de umidade. Uma nova frente fria vai conseguir avançar pela costa do país e esse sistema, sim, vai conseguir organizar áreas de instabilidades que atuam na parte central do país, que acabam sendo também influenciadas pela combinação da umidade que vem lá da Amazônia. É por isso que a chuva que acontecer entre o sudeste e também centro-oeste agora é um pouco mais expressiva, com bons acumulados de chuva. Já tem previsão de acumulados que alcançam até 50 milímetros entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até a faixa leste do estado de São Paulo. E aí, conforme a chuva vai ganhar intensidade em áreas produtoras do sudeste e centro-oeste, diminuem as instabilidades na região sul. E aí, no Rio Grande do Sul, nesses primeiros dias do mês de fevereiro, a chuva que acontecer
ser bem pontual, de fraca intensidade. Vamos voltar a ter até períodos de tempo mais firme. A chuva, então, vai dar uma trégua para o sul do país. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o finalzinho dessa primeira quinzena do mês de fevereiro, esse cenário não deve garantir mudanças. Chuva ainda vai seguir bastante concentrada entre sudeste e centro-oeste, e as instabilidades que atuam na região sul vão ser de fraca intensidade e vão garantir pancadas com baixo volume de água. É com vocês. Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco. Por aqui, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou conversar com o nosso analista de agronegócio, João Pedro Couto Dias, e ele vai falar um pouco conosco a respeito dessa tragédia que aconteceu em Minas Gerais, de Brumadinho, e principalmente esse modelo de mineração aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Agricultura BR de volta, e olha, nós temos tratado, a população brasileira inteira está comovida, internacionalmente também, com o que aconteceu em Brumadinho, principalmente a população que foi atingida, os trabalhadores da Vale, da mineradora, podemos falar o nome, estamos falando disso o tempo todo, e é uma situação que traz muita preocupação, porque, por um lado, são vidas humanas, é o meio ambiente, é questão da fauna, da flora que vai sendo atingida, é também o risco, né, porque essas mineradoras estão lá, primeiro porque existe uma possibilidade de extrair esse minério, e essa possibilidade existe respeitando o ser humano, respeitando a sociedade, o meio ambiente também, mas isso é preciso ser feito com segurança. Os municípios precisam desse recurso. A maior parte dos municípios que quando são afetados, onde estão essas mineradoras, eles são basicamente sustentados, e os trabalhadores dos municípios trabalham direto e indiretamente, quase todo mundo, para essas mineradoras. Então, é algo que precisa ser feito com segurança. Então, sobre o aspecto de que a mineração no Brasil ela não pode ser vista de uma maneira marginal, apesar dessa situação que tem os riscos que vamos ter aí em relação a em outras localidades no país, em próprio Minas Gerais, tem muitas delas, mas tendo em vista que a mineração não pode ser vista de uma maneira marginal, eu vou conversar agora com o João Pedro Couto Dias, ele é consultor de agronegócios aqui do SBA. E, João Pedro, esse fator que acontece, a segunda vez que acontece, é um tempo muito curto, aparentemente é o mesmo tipo de acidente. Na primeira vez tivemos lá um impacto que não foi devido aos humanos, isso é muito bom, mas o impacto ambiental que é gravíssimo. Dessa vez nós temos um impacto ambiental muito menor, mas nós temos vidas humanas, famílias que foram atingidas e centenas delas. Por outro lado, a mineração ela pode ser feita de uma maneira acertada, de uma maneira inteligente, evitando situações como dessas barragens, né? Como que você tem visto esse aspecto? Aqui na Agricultura BR nós normalmente tratamos o fator de negócio, tivemos a Vale derrubar ações, depois agora está com recuperação, mas como que você interpreta esse momento no Brasil? O Brasil precisa crescer e ao mesmo tempo precisa fazer com que esse crescimento seja responsável. Boa tarde. Boa tarde. A grande questão, Fabiano, é que você tem que ter cuidados, você não pode acontecer isso. Quando aconteceu o desastre de Mariana, lá com a Samarco, que o Vale era sócio com a BHP, todo mundo falou, agora isso aí vai ser uma lição. Não foi a lição. A Vale agora vai desativar 10 ou 12 barragens que no mesmo modelo de Brumadinho. Ou seja, um tipo de barragem que o risco é muito maior, ela vai formando o corpo dela à medida que vai colocando os sedimentos, é mais barato, mas o risco é muito grande. E você está vivendo um momento em que você está tendo alterações climáticas significativas, chuvas muito intensas, chover 70, 80 milímetros num dia. Isso são milhões de litros de água que caem por hectare. Imagina, se uma barragem dessa tem uma área de captação muito grande, o volume da água que vai chegar em poucas horas também é muito grande. E às vezes ela não chega, o pessoal estava acompanhando, né? Não choveu ontem, mas pode ter chovido alguns dias e essa água está descendo. Está descendo, então isso acontece muito. E você tem que ter, você não pode ficar apenas, tem licenciamento, deu licenciamento, está tudo bem. Não é, você tem que fazer um trabalho permanentemente de monitoramento. Hoje, numa casa, é possível colocar sensores para ver se chega ladrão e tu vê pelo celular, a um custo bem razoável. Imagina um investimento desses que coloca em risco a saúde financeira da empresa. A empresa está correndo um risco muito sério
sério a Vale. Ela derrubou o preço das ações dela 23%, está recuperando um pouquinho hoje, mas complica muito o processo com essa situação. E principalmente os processos que a Vale vai enfrentar daqui para frente em relação a todas essas mortes que ocorreram, todo o prejuízo ambiental, uma série de coisas, até o fluxo de caixa dela, os caras já seguraram 12 bilhões de reais, ou seja, tudo que ela poderia ter feito um investimento muito, centenas de vezes menor em segurança. E, então, isso que está faltando. E outra coisa, no Brasil, tem que ter uma fiscalização mais efetiva. Nós já vimos problema nos frigoríficos, agora estamos vendo problema nas mineradoras. Tá certo, João. João Pedro, nós vamos fazer o seguinte, tá certo? A gente vai continuar com essa conversa aqui, com esse bate-papo, tá? Antes nós vamos para um intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta. E muito mais que esse aspecto comercial, algumas propostas. Inclusive, alguns doutores, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais têm, num âmbito muito interessante, a construção de materiais de construção a partir daqueles dejetos aqueles materiais, nessa lama que fica lá nessas barragens. Mas daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. Antes nós vamos para o intervalo comercial, mas nós voltamos já. Agricultura BR de volta, nós estamos tratando de um assunto, estou aqui com o consultor de agronegócios do SBA, João Pedro Dias, e nós estamos falando a respeito dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho. É grave, é preocupante, é vergonhoso, João Pedro, essa insegurança que se tem sobre essas áreas de mineração são graves. Há outros pontos no Brasil que fazem a mineração, que usam a mesma estratégia, a mesma técnica, mas é importante lembrar, no problema da mineração, o problema é o que se faz com aquilo que sobra dela, não é? Então, é isso que o país precisa resolver e já deveria ter pensado numa situação quando aconteceu em Mariana, João Pedro. Mas quando você você tem um processo de licenciamento, você coloca sempre o que vai acontecer no futuro. Você não pode, eu vou minerar, eu vou pegar, eu vou tirar. Você tem que separar a terra agrícola que está em cima, separar, então vou fazer posteriormente. Vou fazer a pergunta que o pessoal em casa está perguntando, né? Se pensa no futuro, na hora de dar um licenciamento, os licenciamentos demoram para vir. Eu creio que a burocracia não é você cortar a necessidade de licenciamento, é ele ser feito, aprovado ou não, mais rápido. Né? E ser efetivo. O que eles pensaram em fazer com esse acumulado de lama nessas eu não sei dizer para você o que está previsto no plano de manejo deles. Qualquer mineração, você tem um plano de manejo. Para algum lugar vai. A hora que eu acabar de fazer, a hora que eu acabar de extrair o minério que eu estou tirando, eu tenho que repor o solo, eu tenho que recuperar a vegetação que tinha ali. Então, sempre há essa condicionante no processo. Agora, o que fazer com os resíduos? Eu acho que o grande problema é que essas empresas grandes, esse pessoal, gerente, diretor, parece que tem o rei na barriga. Eles não têm a humildade de procurar fazer parceria com universidades, com fundações, sei lá com quem, para achar destino mais correto. Eles vão acumulando lá. Essa Brumadinho já fazia, acho que uns 3 anos que não colocavam mais dejetos. Já tinham parado de colocar produtos lá na barragem. Então, e fazer o que com aquilo que estava lá dentro? Eles tinham que ter pensado nisso. Alguém falou, fazer tijolo, fazer material de construção. A Universidade Federal de Minas tem pesquisadores que... Eles teriam que promover isso aí, sempre com uma visão permanente. Olha, se vai me sobrar um rejeito, o que eu vou fazer com esse rejeito? Tem que achar um caminho para isso. E muitas vezes pode ser um produto de comercial, ao invés de ficar lá gerando uma bomba relógio que pode estourar em algum momento, ocupá-lo. Então, o que falta, eu acho que é uma ação, pensar realmente no que fazer. Você hoje, por exemplo, em outras atividades, você vai fazer um buraco, vai sobrar um buraco, você vai ter que pensar em fazer ali um açude, uma represa, algum negócio de aproveitamento de água. Você tem que pensar nisso, ou seja, não é que você vai tirar o minério e acabou, vai ficar aquele buraco lá, vai ficar aquele rejeito lá. E esse modelo também de exploração, em que você gera uma lama, é um pouco mais complicado. Eu não sei por que razão que só usa-se esse em Minas,
Parece que em Carajás é um outro modelo, um modelo a seco. Você, em vez de depositar lama, você deposita o resíduo seco, que é muito menor o risco de qualquer problema ambiental. Há outras localidades, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, inclusive o Ministério Público com o governo estão verificando a usina aqui, que é próxima ao Urucum. Os incidentes podem acontecer por conta que é o mesmo tipo de barragem. Eu estava falando a respeito dessa utilização, é uma proposta da Universidade Federal, de pesquisadores de lá, de se produzir material de construção a partir dessa lama toda. Isso é uma oportunidade, tanto de você ter um produto comercial também a partir daquilo, ou de uma empresa do tamanho da Vale ser uma empresa cidadã, que esse material poderia ser utilizado para a construção de obras, de casas populares, para a população mais pobre. Há uma série de fatores que você pode utilizar. E aí eu estava pensando, e o senhor estava visitando essa última semana, a granja da família Arão, aqui no Mato Grosso do Sul, que trabalha com suinocultura, que tem um processo muito interessante. Você tem a produção de suíno, os suínos sendo produzidos ali, a carne de suíno, você tem um aproveitamento de dejetos muito importante, tá? Parte vira fertilizante, parte vira energia elétrica, e aí você não tem resíduo, João Pedro, né? Esse exemplo do agronegócio, acho que é o mais completo, né? Mas esse é o modelo moderno, ou seja, você tem um aproveitamento total dos insumos e quando não der para aproveitar, fazer uma logística reversa, devolver. É como o caso, por exemplo, dos agrotóxicos. Você pega todas as embalagens, lava e devolve, e eles fazem outros tipos de produtos, condurite, outras coisas mais. Agora, o que é estranho é que você tem a possibilidade de fazer alguma coisa e parece que as mineradoras esqueceram de fazer isso aí. Falta cobrança, João Pedro? Falta cobrança, tem que cobrar mesmo. E é que tem muita gente colocando responsabilidade no governo. O governo tem menos de um mês. Então, não pode ser, né? Mas vem de vários governos, também não é o último. Nós temos um acumulado, desde quando começou a mineração no Brasil, que vem passando uma situação que deixa acontecer. Então, precisamos de um posicionamento agora, ao futuro agora sim pode ser, sim, é um problema desse governo, mas precisa ter um plano agora para lidar com essa situação. Porque dar licença ambiental e até fazer a fiscalização sobre algo que não funciona direito, não adianta, porque quem faz fiscalização vai lá, visita a barragem, está tudo certo. Mas é tudo certo que ela pode se romper a qualquer momento. Outra coisa, você tem variáveis que estão ficando cada vez mais complicadas, que essas chuvas torrenciais em curto espaço de tempo, de uma hora para outra, você está jogando milhões de metros cúbicos de água num sistema desse, dependendo da área de captação. Outra coisa, uma questão óbvia, você construir um sistema de escritório logo a jusante da Por que não estava no alto? Né? É lógico, ali é uma área que, teoricamente, teria que ser uma área que teria que ser uma válvula de escape. Se acontecer algum problema, as coisas seriam menores, ou fazer barragens secundárias. Eu acho que deve existir modelos no mundo inteiro, porque a mineração não é privilégio do Brasil. Você tem na Austrália, tem no Canadá, tem em vários países do mundo que tem mineração. Eu acho que é o momento de uma mudança de performance do setor daqui para frente, ou seja, ver o que tem no mundo inteiro, que é factível colocar e exigir das empresas que façam isso. Aparentemente, há uns equívocos nesses projetos. Essa situação, eu falava hoje mais cedo com o nosso diretor comercial aqui, da parte de leilões, o Florencio Lemos, e ele citava exatamente isso, o que é que aquelas instalações para o público, né, para os trabalhadores, estavam naquela área lá embaixo, porque era a primeira a ser atingida em qualquer problema. Então, poderia ser muito menor, mas seria atingido do mesmo jeito. Não, você coloca um grupo tão grande de pessoas que tiveram 30 segundos para sair, ou seja, não tiveram tempo para sair. Como é que você vai evacuar tantas pessoas? Então, assim? É uma coisa que, sabendo que é uma atividade de risco e que aquela ali está colocada como alto risco, mesmo que não está sendo depositado resíduos lá há 2, 3 anos, mas você tem o fator de água, de chuva, uma série de outros fatores que poderiam acontecer como aconteceu. E outra coisa, tem que ir a fundo, ver o porquê que aconteceu esse rompimento da barragem. Tem que ir a fundo, tem que pegar gente especialista, olhar, questionar, exigir Mas até hoje nós não temos um laudo da Samarco de Mariana. Então, não consigo ver, se não houver uma cobrança muito séria, muito forte, de ter um laudo dessa nova situação de Brumadinho.
E outra coisa, eu acho que quando as empresas quando pedem esses processos de licenciamento, elas pagam uma taxas bastante elevadas. Essas taxas, se o governo não tem gente, como lá o cara fala lá, o pessoal da Agência Nacional de Mineração lá em Minas, parece que tem 70 e poucos técnicos, se aposentaram muitos e não foram repostos, o governo contratar empresas que tenham uma performance, que tenham condição de fazer esse trabalho, e mesmo que eles não tenham poder legal, ir acompanhado de um fiscal do Ministério para fazer a vistoria. E eu acho que isso, hoje, é uma tecnologia dominada. Você tem condições de fazer avaliação de volume de resíduo, o vertedouro, fazer uma avaliação do volume de água que chega através da bacia de captação. Tudo isso é possível fazer, tecnicamente é possível fazer. E por que não exigir que haja um controle permanente desse processo? Tem que exigir. Tá certo, João Pedro. Infelizmente tem que falar sobre uma situação dessa, mas a cobrança precisa existir. Isso afeta questão comercial no Brasil, de negócios, afeta o setor de mineração. O problema não é a mineração, isso é importante lembrar. O problema é a responsabilidade de como tratar aquilo que sobra da mineração. É isso que o Brasil, ou as empresas que têm atuado, têm falhado no Brasil, assim como fiscalização e também como que essas licenças estão sendo disponibilizadas. Então, é uma situação que tem que ser falada. Ali se perdeu vidas humanas, isso é importante lembrar, muitas delas. Tivemos áreas de produção que foram afetadas, isso talvez se recupere, mas as vidas que estão ali embaixo daquela terra toda, que você está vendo imagens que foram cedidas por companheiros de trabalho, né, cinegrafistas que estão lá e que enviaram para nós aqui no canal do Boi, isso não tem jeito. O rio também contaminado, também parte, isso é mais difícil de recuperar, mas as vidas humanas não, então isso precisa ser feito com responsabilidade. João Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado, bom trabalho. E por aqui o Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos trazendo para você mais informações aqui no nosso programa. Agricultura BR de volta e olha, eu sempre lembro que a sua participação é importante, então participe conosco, mande sua mensagem, sua participação aqui para o programa. Você pode mandar através do Facebook ou do Twitter do programa, ou ainda você pode também enviar a sua mensagem, perguntas sobre questão técnica, de clima, de mercado no nosso WhatsApp. Manda foto e vídeo também da sua produção. O nosso número é o 679-9656-2266. E já que eu falei da sua participação, está na hora do telespectador participar aqui conosco no quadro Agricultura BR Responde. Participação hoje vem do estado de Goiás. Vamos saber quem está participando conosco aqui no Agricultura BR Responde desta quinta-feira. É de Quirinópolis e quem participa é a Aline. Olá, boa tarde, diz ela. Boa tarde para você, Aline. Gostaria de saber a previsão do tempo nos próximos dias para a minha região. É o que o Agricultura BR traz agora. Quem responde a sua pergunta, Aline, é a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Como é que fica a previsão do tempo na região da Aline, Juliana? Olha, Fabiano, respondendo então a telespectadora Aline de Quirinópolis, no estado de Goiás, para esses próximos dias, respondendo então a telespectadora, a expectativa ainda é de algumas pancadas de chuva bastante irregulares aqui nas áreas mais ao sul da região, incluindo a região de Quirinópolis, tanto que a chuva que acontecer ainda vai ser bem fraca e isolada, principalmente nas áreas mais ao norte, até pelo menos dia 4 de fevereiro. Para o próximo período, o cenário melhora um pouco mais, isso porque as áreas de instabilidades agora vão avançar cada vez mais pelo estado de Goiás, tem previsão de chuva um pouco mais expressiva, os acumulados já são mais elevados, podendo alcançar em torno de 30 até 50 milímetros, e esse cenário persiste até pelo menos a primeira quinzena do mês de fevereiro. No próximo período, entre os dias 10 de fevereiro até pelo menos meados do dia 14, a tendência é de pancadas de chuva avançando por grande parte do estado, incluindo a região de Quirinópolis. Então, justamente, o cenário melhora cada vez mais já nos primeiros dias do mês de fevereiro, principalmente a partir do dia 5. Bom, hoje eu encerro por aqui a minha participação, amanhã eu volto com mais previsão do tempo.
Tá certo, Juliano, obrigado pela sua participação, uma boa tarde para você. Por aqui o Agricultura BR fala agora sobre sistemas agroflorestais e como que eles conseguem trazer impacto positivo na rentabilidade das áreas de produção. Os sistemas têm arranjos diversificados, envolvendo variedades de espécies vegetais implantadas ao mesmo tempo. Os sistemas se transformam em função das espécies utilizadas nos ambientes de produção agroecológicas. De acordo com este pesquisador da Embrapa, como o processo envolve uma diversidade maior de espécies de árvores, denominadas de arbóreas e arbustivas, prioritariamente nativas, a escolha depende da localidade em que o produtor se encontra. Se ele está no bioma cerrado, ele vai priorizar espécies nativas do cerrado. Se ele está no bioma Mata Atlântica, ele vai priorizar espécies nativas da Mata Atlântica. Se ele está no bioma da Caatinga, por exemplo, ele vai priorizar espécies nativas da Caatinga. Não são exclusivas, também são utilizadas espécies exóticas que adaptam a essas condições ambientais, de forma que há uma harmonia entre essas espécies de árvores e arbustos com as espécies de uso agrícola. No Mato Grosso do Sul, muitos agricultores têm utilizado o sistema biodiverso. Então, há agricultores, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, em diversas regiões, que adotam esses sistemas, predominantemente em pequenas propriedades, uma vez que tem mais afinidade com a agricultura familiar, que envolve um pouco mais de mão de obra e, consequentemente, representa também mais oportunidades para a família se engajar no processo produtivo diversificado, gerando várias alternativas de produção de alimentos e geração de renda e, consequentemente, aumentando as possibilidades da segurança alimentar e nutricional da família e também aumentando as possibilidades de geração contínua de renda. Ter planejamento nos processos agroflorestais é importante. Afinal, se trata de sistemas perenes. A Embrapa Agropecuária Oeste fez alguns estudos onde foram apresentados lacunas de viabilidade financeira, às vezes no início e no meio do processo. Para solucionar o problema, a unidade tem elaborado arranjos agroflorestais a partir de conhecimentos existentes, proporcionando avaliações de viabilidade financeira ao longo de 20 anos. Nós temos alguns estudos já mostrando que a possibilidade desde R$ 2.000 por hectare ano até R$ 20.000 por hectare ano. Então, depende muito da composição das espécies de árvores, arbustos e espécies agrícolas e às vezes até de animais que compõem esses sistemas agroflorestais. A Luciana é agricultora. Com ela, mais 30 famílias do assentamento Lagoa Grande participam da Associação Sabores do Cerrado. Os produtos são comercializados em feiras. Além da renda, os produtores cultivam de maneira sustentável. As espécies são próprias do cerrado brasileiro. A prática contribui também com a conservação de áreas degradadas. A gente agrega valor junto com essas frutas nativas, tipo leite, faz o doce de leite com baru, doce de leite com pequi, faz o doce de banana, e faz a cachaça com guavira, os licores variados que nós produzimos lá, tudo através desses sistemas agroflorestais e da preservação e conservação desse pedaço do cerrado que a gente tem lá no assentamento. Kaile Rodrigues para o SBA. Eu já falei... A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações desta edição. A Agricultura BR traz em destaque agora como é que vem o acompanhamento para dólar e soja. Dólar aqui no Brasil, soja em Chicago. Se acompanha os números aqui conosco, começando pela soja em Chicago, que vem em estabilidade neste momento. Soja vinha ganhando na abertura do programa, agora vem estável com um viés de alta. Previsão de março, previsão do tempo, 19 centes mais 2 por bushel.
Maio, 9 dólares 33 centes o bushel. Julho vem a 9 dólares 45 centes mais 4 e agosto 9 dólares e 50. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. O dólar vem ali na expectativa dessa reunião de chineses e norte-americanos nos Estados Unidos, também das decisões do Banco Central norte-americano. Então, temos aqui dólar comercial agora vindo na estabilidade. O dólar vinha caindo, agora vem estável com viés de alta, 0,06% de alta é a estabilidade, mas já mostrando alguma mudança no humor de mercado. R$ 3,72 é o valor para o dólar neste momento. E com essas informações, esta edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais ao vivo a partir das 17h20, porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.